noite. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Beleza? Boa tarde, irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sinceramente, quando sou apresentado aqui como palestrante, não me sinto muito à vontade, porque eu não me sinto um palestrante, mas eu me sinto, pura e simplesmente, um velho professor, ou um antigo professor, nem tão velho assim, que prepara com todo carinho uma lição para trazer aqui numa tarde ou numa noite nesta casa. Evidentemente que eu procuro escolher um tema do qual eu também preciso, prioritariamente. Não é? Então sinto que aquilo me é necessário e que poderá ser necessário a muita gente. Sinto também uma grande responsabilidade, porque sei que todas as pessoas que aqui vêm sacrificando uma tarde de sábado, de outros afazeres, vêm porque necessitam de uma palavra amiga, de uma orientação, não é? De um carinho especial, uma consolação muitas vezes, enfim, um esclarecimento que só nas casas espíritas geralmente nós obtemos. Se a dona Leia costuma dizer que as palestras dela são de arroz com feijão, não é? Eu costumo dizer que as minhas lições são assim, de pé no chão. Não é? É o termo que antigamente se usava, não sei se se usa hoje ainda, para se andar sem calçado, descalço. Então, quando se dizia, a pessoa está de pé no chão, não é que tivesse, todos nós colocamos o pé no chão, evidentemente, né? Mas é que estava descalço, sem sapato. Então é mais ou menos assim, coisas simples, não é? Mas elaboradas com todo carinho, com todo cuidado, e eu espero que nós possamos, em conjunto, tirarmos algum proveito daquilo que vai ser apresentado hoje, que foi, sem dúvida nenhuma, feita com todo o carinho. Se não saiu melhor, é porque não sei. Bem, somos o que sentimos. É comum nós ouvirmos ou lermos em livros da doutrina, ou até livros de psicologia, que nós somos o que pensamos. Mas nós só pensamos aquilo que sentimos. Não é? Qualquer pensamento que nós elaboremos em nossa mente, ela vem de alguma coisa que nós sentimos, que nós temos dentro do coração. Ou temos pensamentos bons porque sentimos coisas boas. Ou temos pensamentos maus porque sentimos sentimentos inferiores. Não é? É claro que ninguém é assim, ou é bom ou é mal. Tem uma série de nuances. Então, ora a gente pensa bem, ora a gente pensa mal, ora pensa bem, ora pensa mal, ora pensa mal, ora pensa mal, de vez em quando pensa bem. Não é? E é sobre essa variação de pensamentos, essa variação de sentimentos, é que nós temos que exercer uma vigilância. Vigilância rigorosa. Não é? Às vezes nós ficamos assim assustados com determinadas coisas que acontecem, de violências. Mas violências, não essa violência de só pura e simplesmente sair da tiro, essa coisa toda, porque isso a gente sabe que a humanidade está assim mesmo. Não é? Mas algumas manifestações de inferioridades que se manifestam em pessoas das quais nós não esperamos. Não é? Poxa, mas eu conheço aquela pessoa, ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa isso, pessoa aquilo, tem família, tal. Como que, de repente, se descobre que ela fez alguma coisa terrível? Não é? Ultimamente, nós temos ficado estarrecidos, à medida que ficamos sabendo, de todo esse processo de abuso de criança, de pedofilia, essa coisa toda, que se alastrou principalmente através da internet, que a pessoa se fecha lá no seu quarto, no seu escritório, no seu canto, uma pessoa com auréola até às vezes de boa pessoa, de boa gente, não é? E que de repente estoura uma coisa descoberto e a coisa assombra a todos, inclusive muitas vezes,
aqueles dentro da família que convivem com essa pessoa. Mas isto aí não começa do nada. Isso começa de uma pequena experiência. Depois um outro avancinho aqui. Uma outra coisa que desperta lá. Uma influenciação que vem e sugere alguma outra coisa e a pessoa entra. É sob esse aspecto, principalmente, que nós precisamos exercer uma vigilância constante nos nossos sentimentos. Começou alguma coisa, não serve, tiramos fora. Mas com rigor. Não é ficar vigiando o que os outros estão fazendo, não. Isso aí não é da nossa conta. Da nossa conta é aquilo que nós fazemos e que nós sentimos. Isso é importantíssimo que nós nos mantenhamos alerta. Não é? E é mais ou menos nesse sentido que nós vamos tentar passar a lição de hoje. O homem de coração inconstante, fraco, ou melhor, o homem de coração fraco é inconstante no seu caminho. Isso é de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Salvo alguns atos instintivos que ainda realizamos automaticamente, tudo o que fazemos tem como causa inicial a boa ou a má natureza dos nossos pensamentos, que são reflexo daquilo que sentimos. Às vezes, algumas pessoas dizem, é uma manifestação de um instinto inferior. Todo instinto é inferior ao sentimento. Todo. Não é? Agora, dizer que a pessoa praticou o mal por causa do instinto, isso não é correto dizer. Por quê? Porque o instinto é o guia que os animais têm, os animais irracionais, os animais que não têm inteligência. Eles seguiam pelos sentidos e eles não erram, porque o instinto guia a eles de acordo com as necessidades dele na natureza. Agora, nós temos alguns instintos latentes, que já tivemos em vidas passadas e outras encarnações. Mas nós temos a inteligência, que cria para nós o raciocínio, a razão, e nós cultivamos os sentimentos. E temos que saber utilizar os pensamentos e não nos calcarmos naqueles instintos que para nós não são mais adequados. Somos o que pensamos, disse alguém. Nós iríamos mais adiante considerando que somos o que sentimos. Pois é o sentimento que cria o pensamento, este, por sua vez, impulsiona as ações. Então, toda ação que nós fazemos, eu pensei errado. Pensou errado porque sentiu errado. Não é? Ninguém faz uma coisa que não sinta. Pode até camuflar, não é? Faz uma coisa aparentemente boa, porque sabe que aquele pensamento, que aquele sentimento é errado. Nós temos perfeita noção, não é? Por que as coisas erradas, nós citamos algumas aqui, começam a ser feitas escondidas? Não é assim abertamente. Porque nós sabemos que está errado. Não é verdade? Pensem bem, alguém que já tomou alguma atitude assim que não deu certo, mas sabia que não estava certo. Começou escondido, de repente foi descoberto. Puxa vida, né? Como é que aí viram uma coisa terrível? Não é? Uma traição, uma calúnia, de repente descobrem a origem. Certo? Nós fazemos na calada da noite, fazemos às escondidas, porque sabemos que aquilo não é correto. Nós temos a noção desse sentimento nosso. Pode-se, portanto, medir o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos que ele demonstra, através de suas ações no dia a dia. Mas também podemos ter essas ações camufladas, né? Como já comentamos. Quando alguém, por exemplo, avista um objeto valioso que se lhe apresenta ao alcance das mãos, ainda que as circunstâncias lhe sejam propícias para furtá-lo, não o fará, se a ideia do furto jamais tiver ocupado o pensamento. Em caso contrário, porém, é bem provável que ceda às tentações, porque aquilo em que pensamos tende a se realizar, porque é aquilo que nós sentimos.
Da mesma forma, ninguém é levado a trair seus propósitos de fidelidade conjugal, por exemplo, por mais intensa que seja a tentação de sedução, se mentalmente já não alimentar em seus sentimentos profundos o desejo de aventuras desse tipo. Se a pessoa estiver zerado o sentimento de desejos de aventuras desse tipo, pode aparecer a sedução que for, que não lhe diz respeito. Passa liso. A pessoa não toma conhecimento. Para vencer paixões inferiores, maus pendores e sublimar a existência, é indispensável, portanto, vigiar e disciplinar cada um os seus próprios sentimentos. Nós vamos falar isso muitas vezes, vocês vão cansar, mas vocês vão, para não esquecer. Não foi por outro motivo que Jesus, na oração do Pai Nosso, incluiu o livrai-nos do mal. É o mal que temos dentro de nós, que sentimos dentro de nós, que somos tentados a praticar. Então, vencer as tentações é uma tarefa nossa, se nós temos essa tentação dentro de nós. Não é? Às vezes, quando se fazem a oração do Pai Nosso, diz assim, livrai-nos de todos os males. Parece que nós estamos cercados de um monte de mal, não é? Todos voltados para nós, e nós precisamos de defesa e que Deus nos proteja. Não. Esse mal está dentro de nós. O mal que nos atinge é aquele que tem dentro de nós. O que vem de fora, nós podemos até ser vítimas dele. Não é? Mas, como dizem, não é melhor você ser o assassinado que ser o assassino, perante as leis de Deus e perante a espiritualidade. Assim, para saber quem somos, precisamos meditar sobre os nossos pensamentos e buscar identificar e analisar os sentimentos que guardamos por trás deles. E procurar melhorá-los sempre, meditando em algo que se relacione com o amor, com a beleza, com a justiça e a verdade, escolhendo com muito cuidado nossas leituras e nossos entretenimentos. Às vezes, aquele gosto que nós temos por determinados entretenimentos que nós fazemos atrás da porta, no cantinho, dentro do banheiro, de vez em quando, né? Com as nossas revistas, aquela coisa toda, essas coisas têm que ser cuidadosamente melhoradas. Cuidadosamente, para que as coisas não cresçam para os lados errados. Há quem confunda sentimentos com emoção. Mas emoção é apenas um estado momentâneo que excita nosso organismo e a nossa mente e que também necessita de rígido controle. Porque às vezes a pessoa é emotiva, mas ela chora por qualquer coisinha. Está vendo novela, chora. Mas se bater um mendigo na porta, estropiado, pedindo alguma coisa, ela não dá. Não é? Peraí, estou vendo minha novela aqui, fica para lá. Então, ela tem emoção, mas não tem sentimento. São coisas diferentes. A pessoa pode ser muito emotiva e não ter bons sentimentos. Precisamos ter sobre essas emoções um controle rígido, porque é um perigo, há o perigo das reações intempestivas. Nós quase sempre erramos pelas nossas reações. As nossas ações nós temos já um certo controle. Mas quando alguém nos atira uma pedra ou nos fere em alguma coisa, a nossa reação é perigosa. Geralmente nós extrapolamos, não é? Porque nos falta um controle emocional. O chamado pavio curto nada mais é do que a manifestação descontrolada do instinto, que é animal. Eu tenho pavio curto, então você está meio animalizado ainda, não é muito. Aselvajado. Há os que nem pavio tem, não é? Eu não tenho nem pavio. Riscou que nem fósforo. Não é? Triscou, já pega fogo. Por qualquer coisinha melindra e já parte para a agressão. Esses são aqueles que não têm nem pavio. Com comportamentos, então, violentos e descabidos em horas, às vezes, completamente desnecessárias. Emotivo nem sempre é sentimental e o sentimental nem sempre é portador de bons sentimentos.
Às vezes ele é muito sentimental, mas os sentimentos dele não são bons. Não é? É importante saber que é no sentimento que reside o controle da nossa vida. Em nossa jornada terrena, muitos são os caminhos que podem nos conduzir ao aperfeiçoamento. Às vezes são mais suaves, outras vezes são mais doloridos. Mas sempre, tudo que é colocado no nosso caminho, mesmo aquelas coisas que são desfavoráveis, aquelas dores, aquelas dificuldades todas, não é? Que nós achamos que estamos sendo castigados, nós sempre temos alguma coisa para aprender, alguma lição para tirar dos acontecimentos que nos envolvem, sejam eles quais forem. Então, nós temos que ter sempre um comportamento compatível e controlado diante das situações várias que vivenciamos. Às vezes, como dissemos, são mais suaves, outras vezes mais doloridas. Por exemplo, a fartura e a escassez são coisas completamente diferentes. A beleza e a feiura, a alegria e o sofrimento, a liberdade e o aprisionamento. São condições que podem nos trazer excelentes oportunidades de crescimento rumo à espiritualidade superior, como podem também nos levar à perdição. E perdemos a oportunidade. Não é? Vamos perdendo as oportunidades todas de evoluirmos com aquelas circunstâncias que nos são trazidas pela vida. O homem de coração fraco, dissimulado e invigilante é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da vida evolutiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Ele é bonito, ele é rico, aí ele fica perdidamente alucinado pela vaidade. Perde a oportunidade de usar esses talentos em benefício do próximo. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui um corpo físico belo e saudável, dá-se, via de regra, a excessos desequilibrantes. Quantas vezes uma pessoa de uma saúde física extraordinária arrebenta todo o seu físico com vícios, das mais variadas espécies. Se esse corpo físico é fraco ou defeituoso, na maioria dos casos perde tempo em desespero e lamentações inúteis. A gente vê, às vezes, nas Paralimpíadas, um indivíduo nadando com só metade de um braço inteiro e a outra metade. Não é? Vê as pessoas assim, às vezes, quase que mutiladas todas, com um pincel na boca, pintando alguma coisa. Não é? E outras que falta um dedinho, já fica fazendo um alarde todo que é um sofredor. Bom, nem todos. Tem uns que acham que isso é uma grande vantagem. Quando livre e com algum poder, oprime os irmãos e escraviza-os. A gente parece, imagine, se nós vamos aprisionar irmãos e vamos escravizá-los. Não é? Parece coisa assim. Não tem mais escravidão, senzala, coisa e tal. Mas não precisa muito. É pensar nos tiranos domésticos. Não é? Dentro de casa. O indivíduo tiraniza. Ou o homem, ou a mulher, ou um filho que não foi bem educado, tiraniza a família. Não é? Por quê? Tem os sentimentos ainda voltados a esse tipo de comportamento. Quando subalterno, perturba os companheiros e fomenta a indisciplina. Agita, cria greve, não é? Revolta, boicotes, dentro dos seus grupos de trabalho. O sentimento é o santuário da criatura. Deus nos criou, não é? Somos a criatura, e colocou o sentimento no santuário do nosso mais profundo ser. É uma coisa secreta. Só nós conhecemos. Às vezes convivemos com a pessoa a vida toda, embaixo do mesmo teto, e não a conhecemos. Não é? Como também às vezes não nos conhecem.
Sem luz dentro de si, é impossível à criatura refletir paz, aquela paz da iluminação que recebe incessantemente de Deus nosso Pai. Entretanto, vivemos numa época em que desprezado, o sentimento é considerado coisa de simplório e de fracos. Pessoa que começa a ter bons sentimentos, até, você, rapaz, é desse tempo ainda, não é? Larga a mão, você está fraco com isso aí, reaja, pense de outra forma. Ninguém vai ter dó de você, não tenha dó de ninguém. Sempre tem alguém para vir nos falar isso também. Admite-se, sim, a expansão da agressividade. Por uma ligeira infração de trânsito, às vezes sai até morte. Ou não houve acidente nenhum, não estragou nada. Mas a pessoa chama o outro de barbeiro, o outro xinga a mãe dele, e daí vira uma coisa impressionante. Nós temos notícias disso constantemente. E, infelizmente, aqui na cidade, eu tive a oportunidade de assistir uma cena dessa, não acabou em morte, porque a outra pessoa ficou quieta. Mas um deles estava com a arma na mão. Por uma bobagem, mas assim, uma coisa ridícula. E no centro da cidade, hein? Esquina do Colégio Progresso. Vocês imaginem só. Admite-se, sim, então, a expansão da agressividade e dos impulsos mais baixos do indivíduo, dos indivíduos e das massas. Admira-se a inteligência que faz manobras mentais de ideias inúteis e vazias, mas de uma esperteza dominadora. Ah, ele é vivo, ele é esperto, não é? Ele é um ótimo negociante, passa a perna em todo mundo, não é? Engana todas as pessoas que com ele negociam. Isso é o que mais acontece. Você vai fazer qualquer negócio, você tem que estar sempre com cuidado. Vai comprar um carro, tem que ter um cuidado incrível. Vai comprar uma casa de qualquer coisa que você vá fazer um negócio, porque a esperteza, que não é virtude, é uma falha de caráter, é valorizada constantemente. É preciso estreitar pela educação esse abismo entre o coração e o intelecto, provocado pela nossa civilização, porque apenas associando o sentimento à inteligência, o homem poderá evoluir espiritualmente, tanto como individualidade e, consequentemente, no plano das reformas sociais. Só essas reformas sociais, as injustiças sociais, só vão desaparecer quando o homem se transformar. Pois se não valorizarmos a delicadeza dos sentimentos puros e elevados, nem dermos valor à inteligência livre de preconceitos e desembaraçada, conservaremos sempre em nós os entulhos da arrogância que estamos acumulando há muitas reencarnações. Tudo será mais fácil quando entendermos com clareza o sentido dos ensinamentos teóricos e práticos do Espiritismo. Entenderemos pela razão ser absolutamente indispensável a nossa transformação moral. Se fala tanto em reforma íntima, né? Pega aí na livraria, tem um monte de livros sobre a reforma íntima. Se fala geralmente em quase todas as palestras sobre a reforma íntima. E nós estamos ouvindo. Né? Então tudo será mais fácil quando entendermos com clareza o sentido dos ensinamentos teóricos e práticos do Espiritismo. Entenderemos pela razão ser absolutamente indispensável a nossa transformação moral, direcionada ao amor pleno e ao seu aspecto mais elevado, que é a caridade. Ninguém pratica caridade se não tiver no coração o sentimento de piedade e de compaixão. Nós podemos ter um dó assim, passageiro. Fiquei com dó daquela pessoa. E o que você fez para ela? Nada. Agora, se a pessoa é tomada de compaixão e de piedade realmente, ela se move para ajudar. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isto é a definição de caridade que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Benevolência para com todos, avistar todos sob os olhos do bem,
indulgência para as imperfeições alheias, aceitando como possível, porque também temos, e perdão das ofensas. Isso é a caridade. Mas para nós é difícil ser benevolente para com todos. É difícil aceitar as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas também ainda é uma coisa que é difícil que nós tiremos do nosso coração. Para tanto, é necessário compreender também que todos nós somos portadores de virtudes adormecidas, de sentimentos nobres que precisam aflorar para dar colorido, sentido e sabor às nossas vidas. É preciso educar nossos sentimentos, substituir velhos e doentios hábitos que castigam, primeiramente, a nós mesmos. Nós é que sofremos, primeiramente, com esse comportamento. Quando todos compreenderem que a doutrina espírita não veio somente para os espíritas, mas que é uma proposta para toda a humanidade, as criaturas serão tocadas pela fé racional, gerando atos evidentes dessa nova filosofia de vida, a filosofia do amor e do despertamento das virtudes. Nós nunca tivemos a pretensão de querer que todo mundo seja espírita. O espiritismo não sai caçando ninguém. Os cursos que nós damos aqui na casa, nenhum deles tem característica de catecismo. É só esclarecimento. Só esclarecimento à luz da razão. As pessoas podem externar seu pensamento, trocar ideias. É assim que funciona. Mas então nós temos a certeza, quando todas as pessoas entenderem isso, nós teremos essa nova filosofia de vida. A filosofia do amor e do despertamento das virtudes. Virtudes plantadas em nós por Deus. Esta doutrina estimula a grande tarefa de iluminação interior para que cada criatura inicie uma verdadeira e indispensável avaliação dentro de si mesma. Isso já Santo Agostinho já dizia, que nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos sentimentos. Se assim fizermos, passaremos a nos conhecer como espíritos imortais que somos, acelerando nossa evolução em direção ao amor e ao conhecimento. Se tomarmos como ponto de partida para a nossa educação a célebre e famosa frase pronunciada pelo Espírito Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Já teremos esboçado a base de uma filosofia educacional tão necessária na atual transição histórica em que a humanidade se encontra. E nós estamos participando dela. Temos uma parte dela também. Precisamos, para tal, examinar e tratar com todo o carinho a área dos sentimentos, intimamente ligados ao campo moral e que fazem aflorar as virtudes humanas ou os defeitos humanos. Nenhum pensamento assentado em bons sentimentos pode gerar ações que não sejam igualmente voltadas para o bem. Mas o sentimento é algo de mais secreto que possuímos. Muitos dizem ou agem ao contrário do que sentem. Se nós quisermos só um exemplinho bem curto aqui, os políticos demagogos. Eles falam aquilo que eles acham que nós gostaríamos de ouvir, não aquilo que eles sentem. Passou a eleição, eles só lembram daquilo que eles sentem, daquilo que eles achavam que nós gostaríamos de ouvir, daquilo que nós gostaríamos que fosse verdade, que eles disseram, eles esquecem totalmente. Aqui também, eu olho assim, está todo mundo olhando para cá. Alguns estão achando, poxa, é uma lição interessante, essa aí, não tinha pensado, eu já pensei, ele podia fazer um pouco melhor assim, ou outros já estão assim, mas será possível que vai demorar muito? Será? Será que ele não tinha um assunto melhor para trazer hoje? Há outros que ainda dizem, será que não daria para ele falar um pouco mais baixo? Assim eu durmo melhor, mais sossegado. Não sei. Eu também posso estar olhando para você e falar, estou enganando todo esse pessoal aqui. Ou então, eu estou fazendo o possível para trazer alguma coisa de bom, de positivo. Nós não sabemos qual é o pensamento. Não sei. Não
sei o que a Léa está pensando. Não, o seu Léo, o Domingos, né? Isso aí. É engraçado, ou interessante, que nós ficamos encantados quando ouvimos falar no famoso chip, que eu nem sei o que é isso, né? Mas o chip é uma coisa mágica, né? Tem no telefone celular, tem nos carros para rastrear pelo satélite, as coisas incríveis que esse tal do chip faz. Estão dizendo que dentro de um certo tempo os carros todos vão ter um chip, que eles vão ser consertados via satélite. Quebra na estrada, você se comunica não sei com quem, né? E lá vem o conserto. Como eles fazem os consertos nas naves espaciais. Então esse chip é uma coisa de louco, né? Coisa extraordinária da tecnologia. Mas existe muito mais antigo um chip colocado dentro de nós, por Deus, que está fixado na nossa consciência. Aí está o nosso chip. Né? Consultada, sabe o que nós pensamos, que não pensamos, que fizemos, que não fizemos. O que nós fizemos achando que não estava certo, mesmo que fizemos assim mesmo, é a nossa consciência, que não se engana com nada, nem nós conseguimos enganar a nossa consciência. Né? Bate lá e volta. Para todo mundo achou bonito o que fizemos, mas lá dentro, na nossa consciência, bateu e voltou. É o chip divino que nós temos dentro de nós, chama-se consciência. No céu e inferno, diz que o encarnado, como no desencarnado, é sobre os sentimentos que se deve atuar. Não só no encarnado, no desencarnado também. Quando eles vêm aqui, os pobres dos desencarnados, os obsessores, né, que foram nossas vítimas terríveis no passado, é sobre os sentimentos deles que nós trabalhamos e que damos esclarecimento e orientamos para que eles façam o mesmo, para que eles se libertem, para que ele não precise ficar atrás de nós, né, uns mortais, todos cheios de defeitos e que fomos os grandes algozes da vida dele no passado. Então é assim que nós tratamos, com todo carinho. No Evangelho segundo o Espiritismo também diz: tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos e aperfeiçoá-los sempre. Para tanto, basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus e pelo Evangelho de Jesus. Leis que recomendam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que elevam o ser humano à condição de espírito sublimado. Somente assim alcançaremos desde agora as bem-aventuranças que tanto desejamos. Os sentimentos que induzem ao sofrimento são aqueles que estimulam o ressentimento, o melindre, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência. Todos estão em sentimentos nossos. Às vezes nos induzem ao sofrimento. Quem pode ser feliz se é melindrosa? Qualquer coisa melindra. Pessoa que é assim. Fica sempre desconfiado. Qualquer coisa que faça é contra ela. Já está espinhado. Não é? Pessoas que estão sempre prontas a retrucar, a vingar alguma coisa. Não é? As orgulhosas, que ela não pode dar um passo torto porque ela é tão orgulhosa que ela não pode errar em nada. Porque todo mundo está de olho nela. Os vizinhos, tudo mais. O que eu vou fazer se os vizinhos, né, souberem disso que eu fiz, não é? De coisas que me aconteceram? A pessoa sofre. O egoísmo. A pessoa quer tudo para si, isso não é possível. Todos esses comportamentos são infelizes, como também são infelizes o sarcasmo, a ironia, brincadeiras insistentes de mau gosto. Nós sabemos que a pessoa tem um ponto fraco, a gente vai lá e cutuca hoje. Mas estou brincando. Não é? Aí no outro dia vem lá e cutuca outra vez. A pessoa, eu estou brincando. Não é? Mas são brincadeiras infelizes que não agradam e que acabam se voltando, então, a malquerença contra a pessoa que assim faz. E a maledicência, então, nem se diga. Ninguém é proibido de amar nem de perdoar, e nem tampouco é obrigado a ser egoísta. Se trilhamos os caminhos perigosos da desobediência às leis divinas, inscritas na nossa consciência,
É por simples questão de preferência nossa, da nossa responsabilidade, que mesmo sofrendo, vamos deixando a busca da verdadeira felicidade para mais tarde. Ah, esse defeito que eu tenho, ó, já estou velho, vou deixar para outra encarnação. Tem muita gente que acha que tem muitas encarnações para frente para se corrigir. E vai sofrendo com isso. A importância, portanto, está na escolha do caminho, aquele que eleva ou aquele que rebaixa a criatura. A porta larga ou a porta estreita, dita no Evangelho. Ali está a escolha dos bons sentimentos e dos maus sentimentos. Dessa escolha depende a felicidade. Escolher apenas também não resolve. Depende também, é claro, da vontade, da disciplina, da perseverança, na busca dos resultados. Paciência acima de tudo. Não deu certo hoje, insiste, até que consiga. Há aqueles que só ouvem, acham bonito e não usam. Não é? Em todo lugar que vão, ouvem as mesmas coisas. Vem aqui na casa espírita, às vezes anos, e ouve lições, mas que coisa bonita. Não, mas isso é mesmo, né? Mas pensa que é um negócio assim para ficar no livro. Não é? Ou então para o vizinho, levar para a sogra, coisas desse tipo. Não é? Mas não usam para si. Então, isso é uma perda de tempo. Vim aqui num sábado à tarde, passar um calor, ouvir uma voz assim que vai dando um sono, uma coisa assim, né? E lutando para não dormir. Para não usar para nada, isso é uma tremenda perda de tempo, um tremendo mau gosto. Né? Nós temos que fazer alguma coisa para nos mover no sentido de aproveitar as lições, que são lições não minhas, são lições que eu tirei de livros, de pensadores, de filósofos, que trazem as orientações para a nossa vida. Para o embelezamento dos nossos sentimentos, é indispensável que o queiramos e que assumamos esse querer. Eu quero e vou fazer. Nada de fora poderá nos influenciar. Às vezes é comum, outro dia mesmo, acho que foi o domingo que falou, olha, saindo de casa, que coisa, fala, reza para mim lá. Bom, para começar, casa espírita não é lugar de rezar. Né? Aqui a gente faz orações breves para uma ligação com a espiritualidade. Aqui é lugar de se aprender alguma coisa, de se adquirir esclarecimentos. Né? O lugar de orar é todo dia, é no trabalho, é na rua, é na escola, onde quer que estejamos. Nós estamos agindo de acordo com as lições que recebemos, nós estamos orando. Se nós estamos agindo em desacordo, não há oração que corrija esse nosso desvio de conduta. Então, para o embelezamento dos nossos sentimentos, é indispensável que o queiramos e assumamos esse querer. Nada de fora poderá nos influenciar. Nesse sentido, ninguém poderá fazer nada por nós e nem poderemos fazer nada por alguém. O livre-arbítrio é uma coisa respeitada por todos, inclusive pela espiritualidade, por Jesus e por Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, não é para falar, agora não vale. Não é? Ele vale sempre. Então, se a pessoa tem todo um comportamento estranho, desagradável para a família, mas ele prefere ficar nesse comportamento, lá na borda da piscina, na casa dele no sábado, não quer vir aqui ouvir, e não quer mudar nada, pode acender não sei quantas velas e orações para eles, que não vai adiantar nada. Porque o Espírito pode até dar uma ajudazinha para ver se desperta, para que uma hora ele venha, que ele ouça, que ele caia em si. Mas não vai levar ajuda nenhuma especial. Não é? Vai trazer, se for uma mãe, por exemplo, assim meio desesperada, que venha pedir, vai trazer a ela um alento. Vai dar a ela uma nova maneira de ver as coisas. Vai aliviar seu coração. Mas não vai consertar aquela pessoa, porque é o livre-arbítrio dela ser daquela forma. E ela vai responder por aquilo. Não é? É assim que a coisa acontece. Eu peguei no livro do Simonetti uma historiazinha curta. Historiazinha não, uma citação, né? O livro chama-se A Constituição Divina, de Richard Simonetti. Ele diz que, numa história que ele cita lá, que no quadro A Luz do Mundo,
vocês devem conhecer. É um quadro que aparece Jesus diante de uma porta. Um quadro muito bonito. Né? Ele está ali com um cajado ou qualquer coisa na mão e aquela porta ali, na frente. Esse quadro chama-se A Luz do Mundo. O pintor Roland Hunt mostra Jesus num jardim à noite, segurando na mão esquerda uma lanterna e com a direita batendo na porta. Então ele está lá segurando a lanterna e batendo na porta. Ao ver o quadro, um crítico de arte observou ao autor: Sr. Hunt, esta obra não está acabada. Falta pintar a maçaneta. Não tinha maçaneta na porta. Engano seu, explicou o artista. Esta porta simboliza o coração humano. Só pode ser aberto pelo lado de dentro. Porta do coração só se abre pelo lado de dentro. Se o dono do coração não a abrir, nada poderá ser feito. Então, não adianta a pessoa falar, vai lá, ora por mim, pede por mim, faz por mim, e eu vou ficar na minha, do jeito que eu sou. Não, contanto que não me dê trabalho, me ajudem sem que me dê preocupações. Ele vai pedir eternamente, porque ele está com a porta do coração fechada. A ajuda do céu chega invariavelmente em todas as situações, desde que nos disponhamos a abrir nosso coração. É imperioso, assim, vigiar nossos estados sentimentais que dirigem nossas reflexões e raciocínios, dando origem às vitórias ou derrotas em nossos relacionamentos. Pensar sempre com bondade. O primeiro, e certamente mais importante sentimento a romper a prisão dos nossos instintos, é o maior de todos, que é o amor. O amor renúncia, amor total, amor plenitude, que tudo liberta e nada aprisiona. Então, a pessoa que ama muito, mas quer só para ela, tá? Tem um ciúme incrível, quer segurar. Lógico, nós sempre gostamos de uma retribuição e de uma lealdade, de uma fidelidade. Mas aprisionar totalmente, isso não é o amor pleno. É o amor que liberta, tá? Que ama, embora às vezes nem pertença a ele. E fuja das mãos. O amor renúncia, o amor total, o amor plenitude, que a tudo liberta e nada aprisiona. Na conquista desse amor, devemos aplicar os mais valorosos recursos e esforços. Na parábola do bom samaritano, nota-se a referência do evangelista afirmando que o estranho viajante, vendo o homem assaltado, encheu-se de compaixão. Os outros que passaram não tiveram, olharam assim, não tiveram compaixão. Tornando-se exemplo mais revolucionário de amor e de caridade, nas mais diversas passagens da Boa Nova. A compaixão é oriunda do amor verdadeiro, o amor universal, exemplificado por Jesus, cuja doação de amor é maior investimento da história da humanidade. Isso aqui é até perigoso, esse negócio da parábola do bom samaritano. Vou falar só isso aqui para quebrar um pouquinho. A gente fica tão envolvido com um tema de palestra, né? E a gente não pensa em outra coisa. Então, essa parábola do bom samaritano já foi falada muitas vezes, eu mesmo já falei muitas vezes sobre ela, e essa semana eu, volta e meia, eu revia, né? E você está tão ligado naquilo que um dia eu estava na fila do açougue, assim, o açougueiro falou, quem é o próximo? Eu quase que contei a parábola do samaritano. Né? O próximo, passando. Aí eu falei, não, peraí. Eu não estou na casa espírita. Deixa eu. O próximo era outro que se apresentou para ser atendido. Bom. A compaixão é oriunda do amor verdadeiro, portanto. O amor é a luz inapagável que irradia do Pai Celestial. E somente através do amor o ser humano encontrará a razão fundamental da sua existência e do processo da sua evolução. O amor para a alma é comparável ao sol, que aquece e ilumina. Com ele, a tolerância fraterna é qual árvore que serve e sempre ajuda.
Com o amor, a gentileza é como uma música que deleita e constrói. Essa gentileza que está tão fora de moda, não é? Infelizmente. Às vezes você fala gentileza para uma pessoa, ela olha feio, assim, o que esse cara está querendo? Não é? Tem disso. Não é? Segurar uma porta para a pessoa passar, passa e vira de costas. O que esse cara está querendo? Não é? Então, passar uma senhora, uma moça, assim, você pega e abre a porta e fala, passa primeiro, ela faz uma cara feia e vira as costas. Antigamente não se passava entre duas pessoas conversando sem parar, pedir licença. Aí a pessoa dava licença, você passava. Com o tempo, a pessoa só vai chegando e falando, dá licença e já vai passando. Né? Agora nem mais. Agora, se a pessoa não se afastar, os dois davam uma trombada que saem um para cada lado. E a pessoa passa de cara feia porque estão atrapalhando o trânsito. Né? É assim. Então, a gentileza é uma coisa extraordinária, né? É uma delicadeza que se faz com as pessoas que sempre agrada. Eu gosto de receber uma gentileza de vez em quando, não faço questão, né? Mas quando faço eu sei agradecer, muito obrigado. Né? E não assim, passar e fazer uma cara feia, né? O que esse cara está querendo comigo? Né? Então, é mais ou menos por aí. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a tranquilidade da nossa existência. Cuidemos da higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa que seja, não viverá feliz sem alimento. Tá? E a bondade, irmãos, é o pão da alma. É isso que nos sustenta, que nos mantém de bom humor, nos mantém alegres, otimistas, olhando a vida com olhos, com lentes cor-de-rosas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos recomendou a vigiar o coração, fonte dos sentimentos, porque é dele que procedem os bons ou os maus pensamentos, que contaminam o homem ou que podem enaltecê-lo. Aí nascem as ideias de engrandecimento e progresso da humanidade. A bondade modificará a nossa vida porque ela nasce do coração, do sentimento de amor sincero. Ela tem um poder extraordinário de regeneração. Ela apaga uma multidão de pecados. A bondade, é o amor, apaga uma multidão de pecados. Nós resgatamos muita coisa quando tomamos na nossa vida a bandeira do amor. Ela pode transformar completamente nossa vida para que vivamos em paz. Adquirir sentimentos de bondade está plenamente ao nosso alcance, pois o nosso destino, como espírito, é a perfeição. Isso, qualquer lição espírita, do livro dos Espíritos, nos deixa bem claro isso. Temos a capacidade de crescer sempre, mudando para melhor. A meta a ser perseguida é a do amor total, que começa com os lampejos de bondade. Uma bondade aqui, uma bondade ali, quando a gente vê, está bom. Poxa vida, que coisa, né? Queria tanto ser ruim, agora já estou bom, de tanta bondade que eu faço. Se um dia nós pudermos dizer isso, será uma maravilha. A vida é como um espelho. Ela responde o que fazemos. Não é assim que se diz? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Não é? Ela nos devolve tudo aquilo que nós fazemos. Semeemos a bondade e colheremos bondade também. Não tentemos mudar a vida. Nós não podemos mudar a vida, o que ela é. Mudemos nós. E a nossa vida se modificará. Não é? Se vem aqui buscar ajuda para ver se melhora as coisas lá de casa, não melhora. Mas se nós melhorarmos, nós vamos melhorar as coisas lá em casa. A minha vida vai melhorar lá também. Se temos, portanto, algum santuário a construir dentro de nós, este santuário é o santuário dos sentimentos. Isso é que é importante, sabe? Aquilo que nós sentimos se está casando com a nossa consciência. E finalizamos, irmãos, agradecendo sempre a Deus por tudo que Ele coloca diariamente à nossa disposição.
riquezas inestimáveis. A natureza, o conforto do lar, a inteligência, o trabalho, a saúde, o Evangelho de Jesus e muitas outras. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Como é que era? Pé no chão? Que pé no chão, hein? Que bom, não é? Olha, irmãos, realmente nós temos tido aqui palestras belíssimas, né? Com pessoas, companheiros que vêm de fora, de tão longe, como aquele nosso companheiro que veio do Ceará. Mas é muito bom, de vez em quando, a gente ter uma palestra assim, pé no chão, arroz com feijão, porque é isso aí que nós precisamos, né? Não é uma palestra brilhante com nada daquilo que a gente já não saiba, mas é isso que a gente precisa, porque saber é uma coisa, né? E viver o que a gente sabe é outra muito diferente. E é dessa segunda parte que nós estamos distantes. Porque saber nós já sabemos, principalmente se temos alguma religiosidade, todas as religiões são boas, todas elas ensinam o bem, nós lemos mensagens, então nós já sabemos. Mas é preciso realizar, é preciso interiorizar, é preciso que esses comportamentos que a gente vá adquirindo de transformação passem a ditar os nossos comportamentos. É isso que a gente precisa, porque nós vamos ser contados, ou avaliados, melhor dizendo, não é pelo que a gente sabe, é pelo que a gente faz, sobretudo pelo que a gente sente. Né? Eu costumo dizer para os companheiros que vivem mais perto, que não é exatamente o que a gente faz que mostra quem a gente é, porque fazer a gente faz. A gente faz palestra, a gente dá passe, recebe espírito, dá cesta básica. A gente faz tantas coisas, e lá fora, na nossa vida também, quantas coisas a gente faz. Mas onde nós somos avaliados é pelo que a gente sente. Porque o que a gente faz, a gente controla. Agora, o que a gente sente é fruto de renúncia, de trabalho, de boa vontade, de perseverança, de disciplina, né? De persistência, não pode desanimar. Então, aí sim nós vamos, devagar, transformando aquilo que a gente sente para sentir melhor, em sentimentos melhores, né? É esse o trabalho que cabe a cada um de nós. E essas reflexões que o Hélio fez conosco são importantíssimas. Né? A gente tem que ouvir, viu? Tem que ouvir, tem que vir à Casa Espírita, tem que ouvir as palestras, porque, às vezes, de repente, lá fora, no dia a dia de nossas vidas, surge uma situação, aí aquilo que a gente ouviu na palestra aflora. E aí a gente é capaz de realizar e fica feliz. E depois, uma outra oportunidade de novo, e numa outra mais distante de novo, e assim é que a gente vai se transformando. Mas, ao invés de vir, de ouvir, de ler, de conversar sobre essas verdades, a gente vai para o clube, a gente vai falar mal dos outros, a gente vai bebericar bebida alcoólica, a gente vai se exibir, enfim. Na hora que precisamos que aquele conhecimento aflore e a gente haja de uma forma melhor, não tem. Né? Não tem, porque a cabeça está oca. Então, nós vimos aqui toda semana, vamos ouvindo as coisas, e elas devagar vão penetrando, e é devagar mesmo, viu? Porque depressa, nessa situação de transformação, a gente não faz nada, é tudo muito devagar, infelizmente. Né? Há séculos e séculos a gente já vem
realizando um trabalho, mas a cada encarnação a gente caminha muito pouco. Então precisamos ouvir, precisamos conversar sobre isso, participar, às vezes, né, de conversas instrutivas, de grupos de estudo, onde a gente possa estar colocando, ouvindo, aprendendo, para que possamos transformar realmente os nossos sentimentos. Então, como eu digo, às vezes, quando vem um palestrante de fora, né, que bom que nós viemos ao Consolador hoje à tarde, né, e pudemos ouvir essas orientações simples, mas imensamente benéficas e necessárias a cada um de nós, porque aquele que não tiver um defeito tem outro. Então, ela serve para todos nós, né? E sempre a gente diz, né, Hélio, a gente fala para a gente, e aí todos aproveitam, uns aproveitam aquilo que o outro falou, aquilo que o outro faz, o exemplo que é dado. É assim que a gente vai evoluindo, todos juntos de mãos dadas. Que Deus te abençoe, Hélio. Vamos orar em agradecimento? Amado Mestre Jesus, unimos neste instante os nossos pensamentos para elevá-los a Ti, em agradecimento por mais esta tarde benéfica, de aprendizado, de reflexões, de oportunidades que colocas em nosso caminho, porque nos amas e porque temos que realizar o trabalho da nossa melhoria espiritual. Já estamos entendendo que é exatamente para isso que viemos à Terra, que aqui estamos encarnados. Já compreendemos que não é para adquirir bens, é para melhorar o nosso sentimento, é para crescermos espiritualmente e conquistarmos a felicidade, o bem-estar, a alegria de viver, independente das coisas exteriores, porque tudo aquilo que é de imenso valor está dentro de nós. E por tudo isso te agradecemos. Agradecemos imensamente por todas as oportunidades de aprendizado que colocas em nosso caminho. Se tivermos um pouquinho de boa vontade, nós vamos aproveitá-las todas e a nossa encarnação será extremamente benéfica e voltaremos para a pátria espiritual enriquecidos. E a nossa vida terá sido aquela vida vivida em abundância, abundância de conhecimento, de atitudes, de valores, porque crescemos para Ti. Abençoa, Mestre Jesus, a todos nós que aqui estamos. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares e a todos aqueles que sofrem, àqueles que não têm as mesmas oportunidades que temos tido, àqueles que não sabem aproveitar estas mesmas oportunidades que proporcionas a cada um, porque o aproveitamento é diferente de uns para com outros. Abençoa aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece do nosso agradecimento, da nossa fé, da nossa esperança. E é com profunda humildade que dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.